Só esperando ela entrar aqui, para que a gente possa já convidá-la, para não perder nem mais um minuto. Mas eu gostaria já de informar para vocês que tem sorteio. Então, a gente vai ter, ao final dessa live, a possibilidade de ter aí um agraciado com uma obra da nossa convidada. Então, fiquem de olho, que justamente nós vamos dar as instruções relacionadas justamente a como vocês podem participar para que justamente concorram a essa maravilha. Livro é tudo de bom, né? Ainda mais hoje, né, que é celebrado, apesar da gente não ter muito o que celebrar, o Dia Mundial da Educação, mas vale lembrar justamente a importância da educação na vida de todos nós. E falar nisso, a educação continuada, que é justamente aquela educação permanente, que todos os profissionais devem justamente acoplar a sua trajetória profissional para que justamente a gente tenha aí possibilidade de manter-se bastante ativo, bastante produtivo no mercado de trabalho. A gente também gostaria de lembrar, hoje mesmo, está começando um curso, a gente divulgou bastante, eu acredito que vocês viram, um curso sobre LGBT, e nós, profissionais de relações públicas, vinculados ao Conherp Segunda Região, tivemos condições especiais para participar. Eu já estou vendo aqui, eu recepcioná-la com todo o protocolo que lhe é. Olá, Gilda. Deixa só a Gilda, então, se posicionar. Está um pouquinho, né? É um pouquinho mais abaixo que isso. A gente aqui vai fazendo justamente o enquadramento, o controle. Às vezes não dá certo. Agora sim, agora a gente melhorou um pouquinho, mas ainda a gente está vendo só os seus olhos. Apesar que a época que a gente está vivendo, a gente não está vendo mais, né? Mais um pouquinho mais abaixo. Aí sim, a gente começa a ver, subiu de novo. Eu tentei um monte de vezes, viu? Mas acontece, com certeza, Gilda, você conhece Murphy. O Murphy, ele vive, né, nos eventos presenciais, nos eventos virtuais, ele não arreda o pé da nossa convivência. E aí, por mais que a gente, né, venha fazer qualquer tipo de testagem, planejamento, ele está lá. Eu só quero já antes, né, da gente começar, só informar, então, que a gente também do Conselho Regional de Relações Públicas Segunda Região tem uma parceria com a empresa da Gilda, o Ibradep, e nós oferecemos sempre descontos de 10% em todos os cursos oferecidos pela professora Gilda Fleury. Então, aproveitem também, tá? Gilda, oficialmente, boa noite, seja muito bem-vinda. É sempre uma alegria muito grande. Você sabe, eu já lhe falei isso publicamente, privadamente também. Você é uma referência para mim, é uma pessoa que eu tenho muita, mas muita satisfação de tê-la próxima, me inspirando, não só como profissional de relações públicas, da área de cerimonial e protocolo, mas, sobretudo, como uma mulher. Então, meu sorriso está assim mais brilhante justamente por estar com essa oportunidade de tê-la aqui hoje. A recíproca é verdadeira. Boa noite, muito obrigada pelo convite. O Conherp é minha casa, eu me sinto muito bem. E com você, então, minha amiga e irmã. Tá? Há tantos anos, né? Eu estava lembrando hoje à tarde, lá no Rio de Janeiro, lembra? Sim. Uma entrevista juntas. Sim. Nossa, temos histórias, né? Você estava ainda no hotel. Estava no hotel. Temos histórias, e que bom que a gente tem essas histórias bacanas. Deixa, para não, né, fazer nenhum tipo de quebra de protocolo, todo mundo conhece a Gilda, já ouviu falar, mas é importante a gente apresentar
um breve currículo para que as pessoas que, por acaso, estejam conosco hoje pela primeira vez, tenham a convicção que vocês vão ter a oportunidade de ouvir uma das maiores cerimonialistas, não só do Brasil, mas da América Latina, que é formada em Relações Públicas pela FAAP. Ela recebeu o título de doutor honoris causa pela Casper Libero, ela é mestre em comunicação pela Universidade de São Paulo, tem um MBA pela Sorbonne, olha só, e também pela Universidade nos Estados Unidos. Ela é diretora do IBRADEP, e nesse momento que nós estamos atravessando, tem sido bastante constante a sua participação em lives e até mesmo ministrando cursos pela plataforma, né, virtual, para que a gente possa justamente aí nos enriquecer e nos atualizar. Essa é justamente a convidada que a gente vai receber aqui, e nós vamos falar justamente com relação ao mercado de eventos e as mudanças protocolares que foram justamente exigidas em função da pandemia. Nós fazemos parte desse mercado, sabemos o quanto que nós fomos afetados em termos de modelos de negócios que nós estávamos acostumados a trabalhar e realizar, e não seria diferente a questão do cerimonial e do protocolo. Por isso, esse tema acaba sendo tão importante para que a gente venha não só identificar o que hoje nós temos de forma mais tangível no mercado e o quanto que nós podemos aí colaborar para essas discussões. Gilda, mudou muita coisa, né, Gilda? Nossa Senhora, mudamos nós, né? Mudamos nós. Desde a parte, né, psicológica, 1 ano e 2 meses, né, mais ou menos isso, 1 ano e 2 meses presos em casa, com vontade de abraçar, beijar, e mudou o mercado. E como mudou o mercado, né? E você se reinventou, né, também. Milhares de coisas você fez. E a gente precisou se reinventar. Sim. Mas na parte protocolar, eu vou deixar um pouquinho mais para o fim, para criar, na realidade, uma base para a gente conversar sobre a parte protocolar. Porque como ela não tem decreto, ela não tem lei, não tem absolutamente nada para evento virtual, certo? Nós temos mesmo a parte de precedência, a parte de forma de tratamento, colocação de bandeiras, etc. Isso a gente pode passar para a parte virtual, viu, Dé? Mas vai ter uma modificação grande. Então, a gente que poderia bater um papinho. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, eu estou vendo aqui vários amigos, tá? Tem muitos colegas, muitos profissionais em formação, você, assim, sendo bastante prestigiada, como sempre. Mas, Gilda, só para a gente começar a aquecer, a entender, a questão do protocolo é regida por leis, correto? Nós já tínhamos uma certa necessidade de atualização dos regimentos protocolares relacionados ao universo de eventos. E, apesar de tudo isso, agora, nesse momento, essa exigência aumentou. Que tipo de perspectiva você tem com relação a essa questão? Há possibilidades de mudanças agora, de imediato, ou isso ainda é muito a longo prazo? Olha, eu acho que, na realidade, eu sou sempre uma sonhadora, viu? Uma sonhadora positiva, tá? Então, eu tenho perspectiva, sim. Mas na gestão da presidente Dilma, nós tínhamos, que você conheceu bem, o embaixador Renato Mosca, que era o chefe de cerimonial, e ele fez um grupo de trabalho muito interessante, justamente para modernizar, vamos chamar assim, ou então mexer ou criar situação para a nossa atualidade. Mas veio o impeachment, não deu tempo de assinar em hipótese nenhuma, tá? Veio o governo Temer, que foi um governo muito curto demais para que a gente trabalhasse de novo. O grupo existe, as mudanças todinhas que eles fez existem em papel, mas nunca foram assinadas. Aí nós estamos num governo agora, tá? Não querendo falar mal, nem absolutamente nada, certo? Mas exatamente, não é protocolar, tá? Então, eu não vejo condição, em hipótese nenhuma, enquanto o ministro das Relações Exteriores estava como chefe do cerimonial da presidência da República, ainda estávamos tendo algum contato.
Aí, com a saída do ministro e o novo ministro, né, Márcio França, que era nossa ponte, na realidade, morreu. Eu acho que morreu totalmente. Nós vamos ter que esperar uma nova oportunidade. Então, o que nós podemos fazer, André, é uma adaptação. São novas normas, regras, etc., para ajustar. Porque tudo mudou, não é verdade? Sim, verdade. Mas aí, Gilda, é preciso que haja essa mobilização dos profissionais do setor, porque senão cada um vai querer fazer a sua própria adaptação, aí fica um verdadeiro Frankenstein, né? Exatamente, isso daí eu sinto nitidamente, viu? Você sentiu que, inclusive, aqui, nós estamos aqui numa live e teremos ainda um webinar na sexta-feira, né? Nós duas de novo. Mas as lives caíram muito. Tá? Então, eu tenho muito medo de tudo que seja overdose, tá? Então, a overdose de tudo, desde chocolate até bebida, etc., e até overdose virtual, porque ela começa a cansar. Verdade. Tá? Então, exigiu de nós grandes modificações, não resta a menor dúvida. Olha, só o home office. O que você tem visto, na realidade, no home office, tá? Nós temos que tomar cuidados imensos, certo? Com variáveis climáticas, nós não estamos sujeitas a qualquer coisa de cair essa conexão que nós temos. Variáveis legais. Eu me lembro que em março do ano passado, 2020, a primeira que eu assisti, e não foi live, foi um webinar, que nem chamava webinar na época ainda. Tá? Uma novidade justamente para me atualizar. Entraram vídeos pornográficos no meio, e nós éramos umas 500 pessoas do mundo inteirinho, não era Brasil. Quais são os problemas? Plataforma não paga, tá? Então, nós temos a segurança legal. A segurança legal, ela é fortíssima. E é engraçado que na hora, você sabe que eu estava prestando uma atenção, e aí entraram os vídeos pornográficos, que foi na hora justamente que o palestrante estava falando. E agora, como lição de casa, eu falei, meu Deus do céu, lição de casa são esses vídeos. Tá? E ainda prestei atenção, viu, nos 30 segundos, etc. Tá? Aí caiu a conexão, nós voltamos, entraram, e eram vídeos explícitos. Aí acabou, logicamente. Então, segurança legal, segurança de informação, segurança do que você está passando. Tá? Os recursos tecnológicos que têm que ser dos melhores para a gente trabalhar, porque senão vai ter problema, não resta a menor dúvida. Instabilidade. Então, nós trabalhamos com um novo momento, onde essas variáveis, elas não influíam, não é, Andréia? O que você sente também, não é? Com certeza. E muitas vezes, até os nossos clientes, aqueles que nos contratavam, Gilda, quando a gente sinalizava com essas variáveis, eles olhavam a gente de cara feia. Nossa, que pensamento tão neurótico, que pensamento tão amplo. E agora a gente vem justamente a perceber na pele essas circunstâncias que são necessárias serem incluídas no planejamento dos eventos, já eram no presencial, e os virtuais tomam outro rumo também, né? Completamente. Isso daí, logicamente, que já eram. Agora, outra coisa que eu sinto também é o pessoal nosso, postura. Eu tenho visto de tudo. Pessoas que se coçam, e aí elas espreguiçam, etc. Porque pensam, na realidade, porque estão em casa, ninguém está vendo. Então, é demais, na realidade. É comer, sabe? Eu já vi gente tomando sopinha, comendo sanduíche, etc. Então, a gente se preocupava no presencial, logicamente que a gente se preocupava. Mas no virtual, você acha, eu estou em casa, ninguém está me vendo, tá? Então, isso é terrível. Essa percepção que você está no seu ambiente mais íntimo, isso está sendo expandido para essa questão da participação nos eventos digitais. E o quanto que isso é perigoso para a imagem pessoal de cada um de nós, não é? E se você entrar na internet, o que tem, na realidade, de pessoas passando atrás, crianças em casa, e a criança, quando ela vê, né, o notebook ou o celular, ela já começa a dançar atrás da mãe, etc. É o marido que passa de cueca, tudo que você pode pensar e imaginar, tá? Eu sei aí que tem 50 e tantas pessoas, mas falar cueca também não tem problema, né? Então,
comer, beber, muita câmara fechada, que a pessoa está muito à vontade, na realidade. Mas se você está no presencial, se você está ao vivo, por que no virtual você não vai estar ao vivo? Então, essas modificações nós temos que fazer. Câmara aberta, microfone fechado, tá? Isso não resta a menor dúvida. Abre o microfone na hora de falar. Traje também. Tá? Aí se veste até aqui, muito bonitinha, põe um colarzinho, não sei o que, e embaixo, de repente, cai o celular. Está nu embaixo. Você deve ter visto isso milhares de vezes. Então, todas essas adaptações, na realidade, nós precisamos fazer. Outra coisa, barulho externo. É o cachorrinho, é o gato que faz miau e pula aqui em cima, e a pessoa está ali no home office direto e nem vê. É ronco de motocicleta, é a pessoa gritando, etc. Então, isso a gente precisou adaptar. E aí, antes de entrar, eu gostaria de bater uma bola com você, também sobre a parte, na realidade, de cenografia física, porque a gente se preocupava com o evento, agora a gente tem que se preocupar completamente diferente. Será que esse cenário está bom? Não, está tortinho? Verdade. Toda a questão do enquadramento, né? E a gente tem percebido, muitas vezes, que virou quase que um cenário padrão as pessoas fazerem as suas participações à frente da sua estante, a sua biblioteca particular. Não é? Porque, eu fico feliz por um lado, mas eu desconfio do outro, porque a gente sabe que o número de leitores no Brasil é extremamente baixo, né, Gilda? Infelizmente, os argentinos têm mais que a gente. Hã? E todos têm 200 livros atrás, né? Exato, eu falei, nossa, que bacana, mas às vezes é apenas o que você falou, um cenário, uma cenografia para justamente compactuar com uma imagem que quer ser transmitida, mas realmente não tem. E esse é um problema sério que nós, relações públicas, sabemos. Não adianta ter um discurso que não seja, evidentemente, aquele que você pratica, né? Então, é preciso tomar muito cuidado com isso também, né? A cenografia, eu acho uma das coisas assim, a Eliane Obilus debate muito. Aliás, eu ouvi uma frase dela hoje, que na realidade não é dela, é de Einstein, e também foi um colega de Madrid que falou, em momentos de crise, a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Eu não vou discordar de Einstein, tá? Mas eu acho que o conhecimento é importantíssimo, tá? Quem sou eu para discordar? Outro dia eu discordei de um Beatle, uma pessoa virou para mim e falou, como você está discordando do Beatle? Eu falei, estou discordando. Mas, na realidade, a criatividade é muito importante. Então, ele tem razão. Não é mais importante do que o conhecimento. Porque nós precisamos criar alguma coisa. E criar alguma coisa que esteja enquadrada e que faça, e transmita aquela mensagem. A cenografia é muito pesada demais, ela fica excessivamente poluída, certo? Então, são algumas coisas que vão terminar, logicamente, no cerimonial e no protocolo, mas a gente precisou de fazer vários e vários ajustes, tá? Então, tem frases interessantíssimas, tá? Justamente para a gente passar. Você não sente, de vez em quando, até cansada no evento, com muita informação atrás? Sim. E outra coisa que ninguém percebe é que esses eventos... Gilda, o que está acontecendo? Ainda há o pensamento de um planejamento de um evento presencial migrando para o virtual. E quando, na verdade, demanda outras perspectivas e outras iniciativas para não gerar exatamente isso, né? Porque no presencial você tem outros estímulos, né? No virtual, não. Nenhum, certo? Eu estava falando em comer, etc. No presencial, nós estamos cansadas, vamos levantar um minuto, vamos sair da sala, certo? Tem uma lanchonete, ou vai ter um coffee break, alguma coisa, você fica ali, conversa 3 minutos, pronto, quando você volta, você já está... E aqui, que a gente fica, às vezes, 4 horas, como você fica também. Você tem um show, na realidade, que você acompanha, você tem aula que você dá também, você fica 4 horas sentado. Quando você levanta, parece que você tem 103 anos, na verdade, você não consegue, vai estar todinha instalando. Exatamente. Então fica muito cansativo. E depois aquela cenografia que cansa, e também as músicas, você já reparou? Às vezes eles querem segurar a gente nas salas virtuais, na sala de espera, vamos chamar assim, para entrar, e aquela mesma música,
e que, na realidade, não é concernente o seu gosto, é da pessoa que colocou. Então, tem forró, tem muita coisa que você não gosta de jeito nenhum, tá? Então, colocar uma Simone, tá? Ótimo, certo? Gostamos muito. Mas de novo, né, a importância de você identificar quem é que está do outro lado da telinha, porque o evento, ele vai justamente atingir essas pessoas, quer dizer, pretende se atingir, então ele tem que ser feito conforme o perfil, e muitas vezes a gente ainda tem essa questão que você quer agradar o seu contratante, ou você mesmo quer impor aquilo que você tem como sua preferência. Uma estratégia completamente já equivocada e que no virtual também não funciona, né? Não funciona em nenhum dos dois, e no virtual eu acho que menos ainda. O evento virtual ele é muito mais cansativo, né? Então, por isso, a gente tem que prestar uma atenção muito grande. Outro item que eu tenho sentido muito, que as pessoas às vezes não percebem, é o efeito espelho. Tá? Então, o efeito espelho, tá? Que você é só trocar a tela, não resta a menor dúvida. No Zoom, você consegue trocar perfeitamente bem. Em alguns lugares, não. Aí você coloca aqui atrás, certo? IBRADEP, CNCP, com RERP, seja o que for, e sai completamente virtuado. E aí sai a ordem de precedência também, as bandeiras também. Então, completamente pergunta, há algum tipo de possibilidade da gente acertar trabalhando com uma questão mais prática para evitar essa problemática? Olha, nós temos conversado bastante a respeito desses problemas de cerimonial. Ordem de precedência é uma das coisas mais difíceis que existe. A ordem de precedência, na realidade, ela não é uma bobagem, se ela existe, senão a gente ficaria só na organização do evento. A ordem de precedência, ela atinge, né, o momento de você implantar o evento e é justamente para marcar as pessoas que precedem outras. Pronto. Na hora que você está no virtual, se por um acaso tiver uma instabilidade tecnológica, você cai e você perdeu a precedência. Tá? Então, tem duas precedências que a gente pode colocar. Uma é o centro, direita, esquerda, que o Zoom hoje em dia permite. Porque você pode. Zoom, mas só ela, né? É, só ela, que você destaca as pessoas e depois você mexe. A Dani, que trabalha comigo, ela faz isso magnificamente bem. Eu já nada como ter braço direito, né? Então, eu já fico tranquila. Meu beijo, Dani, e já fico tranquila. Acontece que a pessoa cai, certo? Por algum motivo, existe instabilidade. E aí, para voltar, ela tem que mexer nas outras, porque ela tem que marcar as outras de novo, tá? Então, esse é um problema que a gente sente. Eu falei da plataforma Zoom. Uma sugestão que eu tenho estudado, eu tenho conversado muito, a Eliane conversa bastante comigo, e outros aí. Querida também, só gente querida, né, Gilda? Uma fofa, né? A gente conversa, fala horas no telefone, joga a conversa fora e também fala muito, trabalha muito. Você sabe que uma das coisas muito boas, um dos itens muito bons, é, já que cai, ou você fazer precedência linear, mas vai cair também, tá? Então eu ponho Andréa Nakane, 1, Gilda, 2, 3, 4, 5, certo? Depois para baixo. Precedência linear é um pouco mais fácil do que centro-direita que você precisa mexer, mas pode cair. Uma sugestão que eu tenho dado é o seguinte, numera do lado da pessoa, está em ordem de precedência. Então, Andréa Nakane, 1, Gilda, 2, 3, 4, 5, certo? Então, se você cair, fica mais fácil para o operador fazer você voltar, ou se não conseguir voltar de hipótese nenhuma, você está numerado. Isso para seguir uma ordem de precedência. Tá? Mas eu acho que nós vamos ter que estudar isso mais. Tá? Não está bom ainda esses estudos e esses pensamentos. Então, o evento virtual sem ordem de precedência, ele fica muito estranho. Outro problema, debate comigo isso, são outras plataformas, porque a Zoom, nós conseguimos até 40, nós temos 44 plataformas até hoje, né? Então, é um número imenso, e não são todas que a gente trabalha. É verdade. A Zoom tem 49 pessoas que você consegue colocar em tela de uma vez. Só que ela fica muito pequenininho demais. Então, a gente acaba colocando metade disso. Aí dão várias folhas.
Acontece que tem outras plataformas, tipo a StreamYard, que ela cabe 9 pessoas, eu acho, de cada vez. Então, se você tiver um número maior de palestrantes, ou uma mesa redonda com vários debatedores, eles não cabem todos. Então, você precisa muito ver para fazer o cerimonial. Que plataforma, o tempo da plataforma, quantas pessoas cabem. Tudo isso eu acho que é muito importante. E ficamos aí na precedência para reestudar. Só para complementar, cada plataforma também precisa ser analisada a questão do custo-benefício, né? Porque tem umas que são mais acessíveis, outras têm um valor bem mais elevado, porém te oferece mais recursos. Isso tudo, cada pessoa aí que está envolvida numa organização, num planejamento, ela tem que considerar. E como é tudo muito novo, a gente tem que trocar muitas figurinhas mesmo, né? Porque nós não estávamos acostumados a esse tipo de prestador de serviço, não é? Exatamente. Se nós não fizermos grupos de trabalho, estudarmos, a gente não vai chegar a absolutamente nada. E eu acredito, sinceramente, gostaria até de ouvir você, que o virtual não vai embora, em hipótese nenhuma, tá? Nós vamos ter evento online, em primeiro lugar, por causa daquelas vantagens que todo mundo conhece. Reduz custo, atinge um número maior de participantes, você consegue trazer palestrante do outro lado do mundo, que fica caríssimo, né? O custo. Então, isso daí muda. Então, nós vamos ter que fazer as academias, tá, brasileira, cerimonial e protocolo, e a internacional também, que está sendo implantada, cuja presidente será a Eliane. O quê? Boa notícia, não sabia. Boa notícia. Logo você vai ter aí notícias boas dela. E nós já estamos começando a conversar sobre essas novidades. Evento curto, dá para você fazer forma de tratamento excessivamente elitizada, que se você ficar chamando todo mundo de excelência a todo momento, o evento cansa mais. Outro item também que a gente poderia debater é o hino nacional. Em posição de respeito. Qual é a posição de respeito no virtual? Porque se eu ficar de pé, vocês vão ver a minha barriga. E não quero que veja de jeito nenhum. Estou fazendo regime, tá? Então não dá em hipótese nenhuma. Temos que ficar desse jeito. Então, outro dia eu vi no judiciário até vários ministros ou desembargadores, eu não me lembro mais onde eu estava vendo, de pé. Então, você só via essa parte aqui de baixo da pessoa. Então, não tem razão. Tá? Então, a gente precisa ver que tipo de hino nós vamos tocar. Precisa tocar o hino. Sim. Tá? De repente, não precisa. E a própria utilização, em diversos momentos, a gente já fazia muito isso no presencial, de usar um material visual bacana, né, que remetesse os estados a todas as unidades federativas. Enfim, de novo, o que você falou, é o conhecimento somado com a criatividade que está demandando mais da gente, né? Olha que interessante, a Renata Peretti, ela está falando o seguinte: algumas plataformas não permitem o controle da posição. Em algumas, o participante só aparece no momento que ele fala. Tem sido muito comum registrarmos a participação de uma autoridade e ela não comparecer. No presencial, a gente tinha um controle maior. No virtual, a gente realmente fica numa situação ainda mais delicada, não é, Gilda? Exatamente. Essa plataforma... Olá, Renata, tudo bem? Saudades de você. Essa plataforma nós temos que tirar. Se por acaso não aparece a pessoa... Certo? Nós não tivemos esse tipo de controle, e eles não tiveram a delicadeza de avisar. Outro item que nós temos que debater aqui, puxando isso da Renata, a representação. Não avisa que vai representar, você anuncia, a Andréia Nakane, aparece a Gilda representando, não é possível. Sim, verdade. Tá? Então, falando do hino, a Natege Iomandos, creio eu, desculpa se eu fez assim a pronúncia errada, ela diz: precisa tocar todo o hino? Essa é uma dúvida que as pessoas tinham no presencial e também trouxeram para o virtual, Gilda. É a mesma coisa, né? A mesma dúvida que continua. E a resposta é a mesma. Nós temos dois tipos de hino, o instrumental e o oral. O instrumental, na realidade, ele é o hino inteiro, né? E foi aquela letra que utilizou
como é que é? A música que é dobrada, na verdade. Então, você tem, eles chamam de primeira parte, segunda parte. O instrumental, logicamente, que ele é muito mais curto, mas você não precisa, não. Nós temos uma lei, 5.700, que rege isso. E ele fala que tem uma obrigatoriedade com a presença do presidente da República, etc. Mas eu tenho visto o nosso presidente da República, de hoje, principalmente, dizendo, não dá, em 5 eventos que eu vou no dia, tocar o hino em todos, tá? Então, você tem que usar o bom senso. Eu sempre, em eventos elitizados que eu faço, eu coloco o hino nacional. Tem uma colação de grau para os alunos, entrega de medalha, etc., eu acho que cabe. Agora, os eventos normais, etc., informativos, às vezes não cabe mesmo, porque agora, se o presidente for, pergunte para o cerimonial deles, combine. Tá? Sim. Mas então, a sua recomendação seriam para momentos mais solenes, né? Mais solenes, mais solenes. Até e o corporativo, não. O corporativo fica a critério. E nem pensar, né? Hino do Estado, hino do município. Não cabe. Eu fui num evento que tocaram 4. Nacional, Estado, município e do órgão. E ainda tocaram todos um atrás do outro, quer dizer, ficou altamente cansativo. É feito aquilo, né, de nominar 200 pessoas. E então, toca o nacional, quer tocar o do município, toca no final. Não tem problema nenhum, ou do órgão. Mas não exagera, é a overdose. É sempre aquilo, né? Menos é mais. Menos é mais. Tem que ser mais natural, etc., para ser. E lembrar, o evento virtual que nós estamos fazendo precisou dessas modificações. Na ordem de precedência, na apresentação do hino, na forma de tratamento, ela tem que ser mais simplificada, senão ela fica muito cansativa. Palestra. Nós trabalhamos com palestra de 1h30, mais ou menos, né? 1h10 de palestra e depois 20 minutos ou 15 minutos de perguntas e respostas. Sim. Mais 5 minutos do tempo. Um evento virtual, ele não aguenta isso de jeito nenhum. Tá? Então, você tem que reduzir esse tempo aí para 40 minutos, às vezes até 30. Mas é um absurdo, na realidade, eu pegar alguém de Hong Kong e trazer para ele falar 30 minutos. Mas você não teve os outros custos. Certo? Então, tem variáveis que entram. Por quê? Porque fica cansativo. É esse que é o problema. E a gente precisa trabalhar, principalmente nos eventos virtuais, para essa maior fluidez, né? A Renata faz uma pergunta para você, Gilda. A Renata Peretti, de novo. Podemos inverter as bandeiras presencialmente para elas não ficarem espelhadas na imagem que é vinculada de um evento virtual? Não, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Põe a bandeira como você aprendeu, Renata, certinha. Tem uma tecla no Zoom, em várias, que desligar o espelho, eu não sei bem o que ela fala, tá? Mas você tem uma teclinha aqui do lado que ele desespelha, tá? Depois você me liga, que eu te explico como é que tá. Eu não sei agora depois. Ou então a Dani... O Amaury, cerimonialista, está falando na questão do hino, que ele concorda nos eventos solenes e também aquele que você mencionou, ligados à área de educação, né? A Simone Tusso, ela pergunta, a ordem de precedência, a gente já comentou um pouco aqui, ela continua como no presencial? Por enquanto, assim, não tem dúvida. Né? Olá, Simone, saudades de você. Mauri, meu beijo também. Sim, continua a mesma ordem de precedência, isso não muda. O problema, na realidade, que eu tinha falado, é a instabilidade tecnológica, né, que acaba caindo a pessoa e ela perde aquela precedência inicial. Então, eu sugeri que você numerasse do lado do nome, justamente para você começar depois a movimentar. Mas fica a mesma precedência. A mesma precedência, porque, de novo, é uma legislação e a gente, né, mesmo que a gente tenha, né, uma muito boa vontade, não podemos alterar isso, porque isso é uma regulamentação. Né? A Cristiane Costa, minha grande amiga Relações Públicas do Rio de Janeiro, que a Gilda também conhece, ela está perguntando a obrigatoriedade do hino em uma formatura virtual. Nesse caso, é um momento solene, né, Gilda? É um momento solene. E os alunos precisam aprender a cantar o hino nacional. Então, eles precisam conviver com isso desde pequenininho até a formatura. A colação de grau é uma solenidade formal, eu aconselho que sim. O mais virtual possível, não tem jeito, porque nós estamos fazendo hoje só virtual, mas sim, aconselho que sim. Sim. Nós temos aqui também, as pessoas estão, né, concordando, né?
dizendo, enfim, sempre muitos elogios a você. Obrigada. Então, todo mundo, Sergipe está com saudade, enfim, todo mundo aqui aproveitando para E eu matar a morrendo de saudade de saudade. viajar. Oxe, ai, que saudade de um aeroporto, né, Gilda? Mas a gente, hoje, realmente, as restrições, elas continuam. Não há, inclusive, uma perspectiva que a gente possa trabalhar com uma data para a retomada dos eventos presenciais no Brasil. A gente vê isso já acontecendo no exterior, né, com alguns cases já sendo, inclusive, apresentados, mas no Brasil não. Então, a gente ainda vai, sim, por muito mais tempo, ter que nos especializar e realmente nos familiarizar cada vez mais com as ferramentas que nós temos para o online, né? A Fernanda está perguntando aqui como que a gente, no caso de uma colação de grau, como se comportar com relação à posição de respeito para acompanhar. A Gilda até comentou, né? Porque realmente você não vai, né, se levantar, né? Continue sentada. É uma posição de respeito da mesma forma, certo? Então, você continua sentada. As pessoas que são cadeirantes, uma posição de respeito deles é sentado. Nós não somos, graças a Deus, mas obedecemos o mesmo critério. Sentada durante o hino nacional para não aparecer a barriga. Porque senão você teria que posicionar o celular, ninguém lembra de posicionar e fica muito feio. A estética do filme. Olha, e a Gilda mencionou um detalhe que eu sempre me chamou muita atenção no speech do mestre cerimônia, quando há esse momento da execução do hino, em muitos, a maioria dos speeches, ele pede justamente que as pessoas se levantem. E eu sempre penso justamente nas pessoas que têm alguma deficiência motora, que estão em cadeira de roda, como é que elas devem se sentir até, eu diria, desconfortável, porque naquela fala elas não conseguem se enxergar. Você sabe que eu tirei, viu, do speech do mestre de cerimônias isso. No presente momento, o que nós temos falado é convidamos todos para em posição de respeito, e não mais em pé. Porque tem muita gente que não levanta, tá? Então, houve uma modificação. E você falou numa pessoa muito importante, nós já estamos no nosso horário? A gente tem ainda 22 minutos, mas vamos, né? Depois terminar. Já tivesse no horário de terminar. É o mestre de cerimônias, que o mestre de cerimônias virtual, ele precisa aprimorar cada vez, é completamente diferente. É completamente diferente. Ele precisa aprimorar cada vez mais as suas qualidades de mestre de cerimônias para falar em tela, porque nós estamos, como relações públicas, como comunicólogos, a gente está muito acostumado até com televisão, etc. Mas você sabe que uma vez nós contratamos a Mônica Waldvogel, grande jornalista, colega nossa, etc., para ser mestre de cerimônias, e ela aceitou de um evento, há uns 3 anos atrás, mais ou menos. E quando ela olhou a plateia, ela falou, tenho pavor de cerimônias. Eu falei, não acredito, você fala na televisão para 1 bilhão de pessoas. Ela falou uma coisa, eu nunca mais esqueci dela. Ela falou, me dá o frio na barriga aqui. Justamente o presencial, sabe, o olho no olho. Então, você falar no olho do olho, você divide, você faz aquele quadrante normal, você consegue criar uma empatia muito grande com o público, a tua performance, a tua postura, o modo de falar, a dicção, etc., você consegue criar essa empatia. Agora, aqui, nós não estamos vendo. Sim. Certo? Se alguém estiver olhando para outra pessoa e falando, ai, que coisa chata, etc., você não está sabendo. Então, essa falta de retorno, certo? Que os eventos virtuais, online ou televisivos dão, é muito difícil para a gente trabalhar. Você não tem a mínima noção. Não sei se estou bem, se não estou, sabe? Se o cabelo caiu no olho, sabe? Qualquer coisa desse tipo que pode atrapalhar. Mas o mestre de cerimônias eu acho importantíssimo, inclusive o script, a gente modificar bem, que você não acha isso? Dá uma enxugada. Sim, importantíssimo. E outro detalhe, que já vinha numa discussão do presencial e ela também está sendo debatida no virtual. Mestre de cerimônias não é cerimonialista.
E nem sempre todo cerimonialista tem habilidades e competências para ser um mestre de cerimônia. Então, muitas vezes, nessa questão de redução orçamentária, eles querem um profissional 2 em 1. Isso é possível? É, mas demanda capacitação, treinamento. Como é que você vê essa situação? Porque são imprescindíveis, tanto no presencial quanto no digital, no virtual. Eu vejo o seguinte, equipe de jeito nenhum, tá? Então, a equipe é uma das coisas que é 2 em 1, como você falou, não dá, você não consegue de jeito nenhum. Eu me lembro de uma vez que eu estava com um mestre de cerimônias, há uns bons anos atrás, até num evento, e hoje em dia eu não faço mais coordenação, a idade já passou para ficar ali fazendo muito, é melhor que não. Mas, na realidade, a pessoa na mesa começou a conversar comigo, certo? O diretor, eu quero um café. Eu falava, meu Deus do céu, me ajude, sabe, Cristo Redentor, abaixa aqui e leva um café para ele, porque eu estava fazendo todos os serviços. E você sabe que quando deu um intervalozinho, eu falei, eu vou pegar um café correndo para o senhor. Aí o outro que estava do lado falou assim, o meu sem açúcar, viu? Eu falei, eu não acredito, sabe? Você também atua como copeira. Exatamente, estava ali, embora eu não ligue de fazer isso, eu varro, não tem problema nenhum no evento. Sim. Mas só que a hora que a saída da gente ia dar, não é verdade, um vácuo ali. Eu falei, meu Deus, um com açúcar, outro sem açúcar, qualquer com açúcar, etc. E correndo. Então, o mestre de cerimônia, sim, tem que ser mesmo, trabalhar, ele tem que ter várias qualidades, você não acha? Ser proativo. Não é só uma voz impostada, né, Gilda? Não, e normalmente eles colocam, né? O mestre de cerimônia lindo, é aquele gato é meio fora de época, né? Não, mas eu entendi. Então, tudo bem. Aquele rapaz muito bonito, com uma voz muito impostada, e ponto final. E aí ele não consegue sair. Se tiver um probleminha, ele engasga, porque a ordem de precedência não conhece quem é quem, mais nada do que isso. Então, ele tem que ter voz, ele tem que ter uma boa dicção, ele tem que fazer todos os exercícios. Nós, brasileiros, a gente come muita palavra, né? E fala muita gíria. A gente não fala levar, a gente fala levar. Não fala janeiro, fala janeiro. É janeiro, levar. Tá? Então, tem vários exercícios que você precisa fazer. Tem a postura do mestre de cerimônias, tem a dicção, no resto da menor dúvida. O proativo. Então, eu tenho 10 qualidades na cabeça, na realidade, para mestre de cerimônias. E o virtual, ele precisa, na realidade, aperfeiçoar, porque as pessoas estão vendo, sim. Tá? Então, porque eu estou mestre de cerimônias aqui sentadinha, bonitinha, etc., eu posso fazer o que eu quiser. Não pode. E outra coisa, com o que você vai trabalhar? Com papel aqui? Ó, então, certo? Ou com papel aqui atrás, que nós vamos ficar olhando. E o papel, na realidade, precisa. Ou você vai trabalhar com teleprompter. Você viu um discurso do Barack Obama, do presidente Barack Obama? Ele sempre usava teleprompter. E a gente achava, não é verdade? Ele tem o dom da palavra, não tem? É uma maravilha. Fantástico. A oratória e a retórica perfeitas, né? Perfeita. A hora que caiu o teleprompter no chão, numa solenidade caiu e quebrou, espatifou. Aí ele olha para todo mundo, até ele pede desculpas, nem sei porquê, porque ele não teve culpa nenhuma, e ele começa, eu falei, meu Deus do céu, o teleprompter, que é a retórica do Barack Obama. Não acredito, estou chocada. Eu vou te mandar esse vídeo, é ótimo. Meu certo? Deus, nada contra ele. A imagem do Obama na minha mente. Eu continuo com aquela imagem ótima, mas o teleprompter caiu e ele se atrapalhou. Mas a gente também se atrapalharia com algum barulho estranho. Gilda, somos e ainda bem humanos, né? Gilda, tem uma pergunta aqui da Mara Beatriz, ela está perguntando em um evento híbrido, qual a sugestão de posicionamento do tradutor de Libras, justamente na tela, na janelinha? Vejo sempre as pessoas passando em frente ao profissional. Ah, que horror!
Que horror, isso é um horror. Tem um estudo, certo? O CNCP tem uma comissão até, viu? Que entrou em contato com a Associação Brasileira dos Surdos, a Associação Brasileira dos Surdos mesmo que chama, não é do deficiente auditivo, né? Que a gente confunde. E estão fazendo normas, etc., justamente para isso. Ele tem que ficar perto da tribuna, onde vão falar os presidentes, os diretores de órgãos políticos, etc., mas não grudado, porque se você grudar, então, na realidade, se você colocar uns 80 centímetros, mais ou menos, eu acho que é o suficiente. E aqui no virtual, ele tem que aparecer aqui embaixo, na telinha. Então, você tem que ver a plataforma que se ajuste a isso. Sim. Tá? Porque não é toda a plataforma. Porque isso eu vejo também, passando na frente, etc. Então, são esses 60, 80 centímetros que não atrapalham, porque senão ele vai parecer papagaio de pirata, né? E vai atrapalhar o discurso daquele político, na verdade. Que não é todo político que tem o dom da fala daquele jeito que a gente pensa. Atrapalha. Mas ele é essencial, ele é lei. E a escolha, ela vai ser algo muito importante, é estratégica. Não adianta também você fazer uma escolha simplesmente por uma questão de estética ou porque você vai ter ali que prestigiar alguém daquele grupo. Tem que ser algo realmente muito bem elaborado, escolhido, para que a gente fique com menos uma palpitação no coração, não é, Gilda? Nossa Senhora, e quanto, né? Precisa tomar depois um quarto de Lexotan. E no virtual... Lembrar que se você tem 9 pessoas em tela, e você tem uma, mesmo que seja pequenininha, da tradutora de Libras, do tradutor de Libras, você já usou um. Tá? Então, você não pode ter 9 pessoas, em hipótese nenhuma. Verdade. Então, isso daí eu acho que é uma das dificuldades que também existe. Tá? E fora que tem todos, né? Nem todos, é verdade. E com relação ainda à questão na formatação, né, falando de um evento híbrido, né, que talvez seja aí no futuro aquilo mais próximo que a gente vai conseguir trabalhar. A contratação desses profissionais vinculados à TI, ela tem que passar também por uma rigorosa seleção, não? Porque nesses casos vai ser mais do que essencial todo esse apoio e suporte. Exatamente. Você sabe que eu tenho falado muito para o pessoal que tem dado palestra, o seguinte: nunca ninguém vai perder o emprego agora por causa dos eventos virtuais, que tem duas coisas completamente diferentes. Uma delas somos nós, que eu vou chamar de inteligência. Então, nós vamos fazer o planejamento do evento, objetivo público, estratégia, plano de ação, etc., avaliação. Isso daí nunca vai perder. Então, você precisa saber fazer para saber mandar. É aquele conhecimento que, às vezes, não é profundo. Do outro lado, nós temos o que eu chamo de criação, que são as agências, o pessoal de TI, etc., que vão criar, na realidade, os eventos. Então, vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui. Então, você casa com os dois. O que é que eu preciso? Nós tivemos aí um evento de uma fábrica de motocicleta o ano passado, tá? Ele queria, o meu stand não era a exposição das motocicletas, era o stand só desse cliente, tá? Então, eu queria mostrar as motocicletas de forma virtual. Então, logicamente que eu contratei uma agência. A melhor, na realidade, plataforma para você fazer isso é a Samba, que ela permite, e me lembra de falar sobre a tradução simultânea também, que ela dá um pouco de problema. Então, as pessoas entravam virtualmente, andando virtualmente, e elas gostavam de uma motocicleta, elas estavam fazendo em casa isso, né? Então, elas clicavam naquela motocicleta, vamos supor, pensa em uma motocicleta boa, Harley Davidson, qualquer uma BMW, elas clicavam, aparecia uma caixa de diálogo, com a cilindrada e tudo, etc., o comprador não, o vendedor, o valor, o parcelamento, etc. Aí elas podiam ir numa outra sala conversar. Deu um trabalho do cão, mas foi uma coisa como parir um filho, viu? Uma maravilha.
porque ficou lindo, mas aí trabalhando maravilhoso. com toda uma questão de interação, né? E customização, porque eu não quero clicar na Harley Davidson, eu quero clicar na Honda. E aí você justamente cria a sua própria experiência, né? Exatamente. Aí você estava falando no pessoal de TI, e não é aquele pessoal de TI que era curioso no nosso. Sim. Tinha gente que vinha aqui em casa e falava, eu estou com esse problema no computador. Mexia tanto que eu perdia tudo. Então, não é um pessoal de criatividade inteligente mesmo. São agentes, às vezes. Então, a TI, hoje em dia, eu acho que ele tem que ser especializado, sabe, profissional, porque não é um curioso que sabe consertar computador. Eles têm que saber ter uma criatividade muito grande para você conseguir fazer um evento. É verdade. A gente tem algumas perguntas que foram feitas, mas que a gente já comentou no início da live, então é importante salientar que questões de ordem de precedência nós já conversamos nessa live, e como vai ficar gravada, a gente sugere que as pessoas busquem lá no canal do Conrep Segunda Região no YouTube, né? Que é um material importante até que também seja disseminado para outros colegas que porventura não puderam estar conosco aqui, né, Gilda? A gente ainda tem uma questão vinculada a algo que tem visto e eu queria ouvir a sua opinião. Aquela história, se a Maomé não vai até a montanha vai até Maomé. Então, na questão de serviços de alimentos e bebidas, alguns eventos estão justamente levando um coffee break, um kit de happy hour até alguns participantes, ainda com algumas dificuldades de logística, mas está acontecendo. Você vê isso com bons olhos? Eu queria a sua opinião. Isso acaba acrescentando, beneficia ou não? Porque também tem algumas questões vinculadas. Muitas vezes, eventos que são eventos pagos, onde, dependendo ali da sua categoria, você recebe esse kit ou não. Como é que você vê isso, Gilda? Ninguém gosta de kit, né? Como dizem lá nos Estados Unidos, o brown bag, né? O saquinho marrom, que vem, que parece o McDonald's feliz, etc. A gente não gosta normalmente. Agora, você vê que você vai ficar num evento híbrido, 8 horas, 4 horas de manhã, 4 horas de tarde, alguma necessidade você tem, tá? Sim. Então, desde que você siga, tá? O código atualizado, né? O mais atualizado, a BO que tem um muito bom. A BO que tem um muito bom, de pandemia, então você segue todos eles, na hora do coffee break, são esses kits, são garrafinhas que você entrega para a pessoa, são lanchinhos altamente embrulhados, etc. Agora, você tem que arranjar um lugar para eles comerem, porque senão não adiantou nada. Eu entrego para 100 pessoas, ou para 50, porque é 20%, né, que nós podemos colocar do local, e aí vai comer todo mundo junto. E o vírus do corona é um vírus aéreo, né? Ele é por perdigoto, na realidade, por você respirar e cuspir em cima dos outros. Então, a hora que você vai comer, você já joga. Então, precisa ter... Olha, e tem alguns eventos que eles estão justamente entregando na casa do participante. Você não já recebeu? Não já viu? Não, eu também quero, não. Eu já vi, sim, eu já vi. Você estava falando da casa, eu pensei que você estivesse falando do híbrido. Não, da casa, porque eu recebi um kit happy hour da Heineken, que eu fiquei assim, falei, gente, vou fazer o que com isso? Porque eu não bebo nada alcoólico, e tinha tanta garrafa de cerveja. Eu falei, poxa, não sei, aquela história. Faltou talvez um pouco mais de rastreamento do perfil do público. Do perfil do cliente, tá? Eu já recebi em casa assim, tá? Mas foi pudim. Foi pudim. Tem um pudinzinho, exatamente, que, aliás, era num evento que estavam lançando uma marca de pudim, então veio uma caixinha, assim, com vários pudins, etc. Então, eu recebi aqui de coco e baunilha, é simpático, mas eu estou sempre de regime também. Tá? Eu moro sozinho hoje em dia, você sabe disso. Tá? Hoje eu estou com uma pessoa aqui, que é meu irmão, que está 15 dias aqui comigo, mas eu estava 1 ano e 2 meses totalmente sozinha. Então, sim, eu vejo com bons olhos desde que tenha um projeto de RP mesmo, detectar o público, etc. Como no nosso, né, virtual. Nós precisamos saber se o nosso público é virtual ou não, porque senão não adianta.
E, Gilda, a gente já está se aproximando dos minutos finais. Eu tenho uma última pergunta para você, que eu mesma, hoje de manhã, quando a gente conversou, eu cometi uma gafe, mas, enfim, eu já sou descolada e eu tenho intimidade com você. Mas gafes nos eventos virtuais, como proceder? Ah, não tem jeito. A gafe não tem jeito em forma nenhuma, viu? A gafe é aquilo, falou demais, tá? Pronto, fica quieto, etc. Ah, nossa, como você está magra, meu Deus do céu. A pessoa está com anorexia, sabe? Então é aquilo, ficou quieto. Eu sou mestra, encontrei uma pessoa outro dia de batinha, antes da pandemia, num evento, e eu falei, nossa, quando que nasceu, eu não sabia. Ela falou, não nasceu ninguém. A pessoa me detesta hoje em dia. Eu falei, pronto, tá vendo? Gafe, boca fechada, não entra a mosca. Então, nos eventos virtuais, passa batido também, viu? E se por um acaso você tiver uma ótima produtora de sala ou auxiliar de sala, ela pode tirar perfeitamente bem aquilo. Tá? Então, você errou, caiu, comeu alguma coisa que não devia, qualquer coisa desse tipo, ela te tira de tela. Mas a gafe é... Como diz a Cláudia, né, Claudinha? É deselegante a gente já retirar o som de todos os participantes? Não, retire, não tem jeito. Tá. Eu já vi várias pessoas conversando com alguém do lado, tá? Olha, já está acabando aqui minha live, compra uma pizza, eu quero a pizza de não sei o quê, e conversar, sabe? Mas isso eu já vi milhares. Olha, tira o cachorrinho, papapá. Então, tira o som, sim, de todo mundo, abre quando a pessoa vai participar, e se tiver alguma gafe, se a produtora de sala puder coordenar, assim é melhor. Mas a gafe é aquilo, viu? Falou demais, finge que não fez e passa para adiante. Se puder, peça desculpa, mas não fique justamente batendo na mesma tecla. Siga em frente, né? E porque, Gilda, gafe, todo mundo comete. E quem não cometeu, certamente vai cometer, não é verdade? Não tem a menor dúvida, você não está livre de jeito nenhum. E principalmente quando o outro, às vezes, dá deixa, né? É verdade. Sai com uma menininha. Outro dia eu vi um amigo nosso do mercado, e ele estava com uma menina que parecia 12 anos, mas não era 12 de jeito nenhum, era uns 20, e ele deve ter uns 60. Eu falei que a sua filha é lindinha. Não posso contar que você conhece. Eu falei, ai meu Deus do céu, sabe? Então eu fico quieta. Vai em frente. Gilda, a gente está realmente agora chegando na nossa finalização. Eu queria, você gentilmente vai nos ofertar uma das suas obras para fazer um sorteio. Qual obra será? Oh, nossa, essa é tudo de bom! Evento e seu negócio, seu sucesso, da Gilda Fleury Meireles. O pessoal do Conrep... Olha, deu efeito espelho, você viu? Deu efeito espelho. Deu efeito, exatamente. O pessoal do Conrep vai fazer um post justamente orientando como que nós vamos proceder para realizar esse sorteio, mas a gente já agradece a Gilda aí por estar generosamente oferecendo essa obra. Gilda, vem obras novas por aí? Olha, eu estou tentando, na realidade, atualizar. Só atualizar. Agora, esse daqui eu já fiz virtual, tá? Em digital. Tá? Se a pessoa preparar em digital, eu posso dar. Já tem no e-book também. Gilda, você está muito... Uma mulher contemporânea, muito bem. Só falta o avião. Sempre à frente do seu tempo. E olha, como você mesmo, eu comentei no início, a gente tem aí uma parceria com o seu instituto e nós concedemos 10% de desconto para os registrados no nosso conselho. Você tem aí alguma programação próxima de cursos? Tenho, sim. Eu acho que é mais fácil do que eu falar, escrever o seguinte, escreva para André, olha, eu olhei para você, chamei de André, para Daniele, com i de igreja, @ibradep.com.br, ou gildafleury@ibradep.com.br. Eu passo a programação. É mais fácil, não vou tomar tempo aqui. Que ótimo. É bom porque é aquela história, como o Domênico De Masi falou, né? A gente tem que usar o nosso ócio, mesmo que seja compulsório, de forma criativa e investir no nosso melhor patrimônio, que é no nosso conhecimento. Então, cursos da Gilda Fleury, não
tem erro, são conhecimentos adquiridos, conhecimentos muito responsáveis, muito certeiros. Então, a gente recomenda, assina aí embaixo todo o Conselho Regional de Relações Públicas, segunda região. Obrigada. Gilda, muito obrigada de novo pela sua disponibilidade. Foi um papo muito gostoso, além de ter sido muito instrutivo. Quando a gente consegue fazer essa união, realmente fica muito próximo à perfeição. Muito obrigada. Um beijo em cada um de vocês. Eu vi tanta gente querida, Mara Beatriz, eu vi Franklin, Coronel Franklin. E aí eu vou fazer agora um marketingzinho. Estarei de novo com a Andréia na sexta-feira, no webinar do CNCP. Aí é o contrário, ela vai apresentar uma pesquisa, tá? Entrem no CNCP, façam sua inscrição, é gratuito. Estaremos às 20h30. Vai ser de novo um grande prazer estarmos juntas no dia que justamente celebra-se aí a atividade vinculada ao profissional de eventos, e a gente vai apresentar uma pesquisa que foi realizada agora, justamente apresentando fatos e perspectivas para o segmento de eventos. São resultados importantes que a gente tenha conhecimento. Tem algumas perspectivas boas e tem outras não tão boas, mas é preciso a gente estar preparados para justamente enfrentar o que temos por aí. E com informação, né, Gilda, a gente enfrenta a batalha com muito mais vigor e com muito mais determinação, não é? Isso mesmo. Não desistam, viu? Estaremos juntas em breve, certo? Dando beijinhos não virtuais. Com certeza, Gilda. Um grande beijo para você, muito obrigado a todos que estiveram conosco nessa 1 hora de muito conhecimento, e a gente aguarda vocês na próxima edição da live do Conherp. Uma boa noite a todos e, Gilda, uma boa noite muito especial para você também. Tchau, tchau. Obrigada, uma boa noite também, muito obrigada a todos, meu beijo no coração. Tchau, tchau, gente. Sim.